Bom dia a todos e todas! Gostaria de dar as boas-vindas a vocês na teleconferência de resultados do Grupo Fleury no quarto trimestre de 2024. Estão presentes hoje conosco a senhora Jeane Tsutsui, presidente da companhia, senhor José Filippo, diretor executivo de finanças, e senhor Renato Braun, diretor de RI. Queria aproveitar para informar que este evento está sendo gravado e que também estamos disponibilizando tradução simultânea para o inglês. Primeiro, vamos fazer a apresentação dos resultados da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Ao final dessa sessão, a senhora Jeane fará considerações finais. Todos os números que vamos citar aqui hoje são comparados ao mesmo período do ano de 2023, exceto quando especificado, e foram arredondados para o milhar mais próximo. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras acredita, espera, planeja, prevê, estima, projeta, almeja e similares pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços. Entre as incertezas estão também a aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Agora, gostaria de passar a palavra para a senhora Jeane Tsutsui. Bom dia a todas e todos. Agradeço a participação de vocês na conferência de apresentação dos resultados do Grupo Fleury do quarto trimestre de 2024. Em nosso call de hoje, iniciaremos com uma visão geral do Grupo Fleury, passando por iniciativas de diferenciação como centros integrados da marca Fleury, até chegarmos aos destaques financeiros do trimestre. No ano de 2024, tivemos resultados positivos da nossa estratégia de fortalecimento do core de medicina diagnóstica e oferta de soluções ambulatoriais que completam a jornada de cuidado da saúde, impulsionados pelo processo bem-sucedido de integração com o Grupo Pardini. Executamos essa união conforme planejado, capturando sinergias operacionais e promovendo a combinação de culturas e processos. A companhia resultante dessa integração consolida-se como um player de referência, ampliando nossa presença geográfica e fortalecendo a complementariedade de negócios. Como podemos observar no slide 5, temos uma robusta rede de medicina diagnóstica B2C, com unidades de atendimento de diferentes marcas que atendem os segmentos premium, intermediário e básico em 14 estados, além de serviço lab-to-lab, com laboratórios parceiros em todo o território nacional, trazendo resiliência às nossas operações em um cenário macroeconômico desafiador. Além da medicina diagnóstica, que dá suporte a 70% da tomada de decisão médica, oferecemos serviços de prevenção, como vacinação, check-up, consultas por telemedicina, serviços de jornada completa de cuidado ambulatorial em algumas especialidades médicas e tratamento com procedimentos ambulatoriais. No slide 6, podemos observar as nossas 4 avenidas de crescimento. A primeira delas é medicina diagnóstica B2C, que corresponde a 67% da receita total do grupo. O atendimento móvel seguiu em robusta expansão em 2024, atingindo 7,6% da receita total do grupo. Nossas movimentações estratégicas de B2C também merecem destaque. Em abril, anunciamos a aquisição do Grupo São Lucas, marcando nossa entrada com unidade de atendimento em Santa Catarina. Em novembro, foi a vez de anunciarmos a aquisição do Confiança e Medicina Diagnóstica em Campinas e região, que aguarda aprovação do CAD. Com 25 unidades de atendimento, o Confiança ampliará nossa capilaridade e permitirá capturar sinergias operacionais relevantes, dada a proximidade com a cidade de São Paulo. Esses movimentos foram realizados com a rigorosa disciplina que tem pautado nossa alocação de capital ao longo dos anos e que seguirá presente à medida que continuarmos avaliando oportunidades em 2025.
Em seguida, temos a Avenida de Medicina Diagnóstica B2B, que corresponde a 24% da receita total do grupo. Após a combinação de negócios, o Lab2Lab Pardini teve seu portfólio de exames ampliado, novo posicionamento de comunicação e potencial de utilização de maior número de áreas técnicas para processamento de exames. A terceira avenida são os novos elos, que representam 8% da receita total e contam com 5 especialidades, 9 marcas e 33 unidades de atendimento, cobrindo as áreas de infusões de medicamentos imunobiológicos, ortopedia, oftalmologia, fertilidade e oncologia. E, finalmente, temos as plataformas de saúde, que representam 1% da receita total do grupo. No slide 7, vemos no gráfico à esquerda o crescimento do Grupo Fleury ao longo dos anos. O gráfico da direita mostra a representatividade de cada negócio e marca na receita total. Vejam que nos últimos anos aceleramos o ritmo de crescimento do Grupo Fleury. Em 3 anos, dobramos a receita, passando de 4,2 bilhões de reais em 2021 para 8,3 bilhões de reais ao final de 2024. Também trouxemos novos negócios e serviços que diversificaram as receitas. Atualmente, o segmento B2C representa 67% do faturamento total e a marca Fleury 25%. A combinação de negócios com o Pardini fortaleceu o segmento B2B e desde 2021 passamos a ter novos elos e plataformas. Essa diversificação de receitas e de fontes pagadoras confere ao Grupo Fleury maior resiliência, capacidade de capturar market share e se posicionar como um dos líderes de saúde no Brasil. Vamos falar agora sobre como o Grupo Fleury vem inovando, como por exemplo a oferta de centros integrados. Ao longo dos anos, a marca Fleury mantém seu posicionamento de liderança no mercado premium de medicina diagnóstica e ganho de market share por meio de oferta de portfólio ampliado de exames e serviços, equipe médica de excelência, incorporação de novas tecnologias que agregam valor no cuidado ao paciente e atendimento acolhedor. No slide 9, vemos como os centros de medicina integrada contribuíram de forma significativa para aumentar a nossa diferenciação em espaços que integram serviços diagnósticos e terapêuticos, modernas tecnologias e amparados por equipes médicas de retaguarda especializadas. Os pacientes realizam exames e serviços em sequência e num só período do dia, ganhando em tempo, em comodidade e também em segurança. Os médicos têm em cada centro um parceiro na investigação da hipótese clínica e na abordagem de seus pacientes, contando com o apoio dirigido dos grupos de consultoria médica. Para as fontes pagadoras, esse fluxo integrado permite acelerar o diagnóstico e evitar exames desnecessários. A marca Fleury já possui diversos centros integrados, sendo que em 2024 foram inaugurados 2 novos, o Centro Integrado de Endometriose e o Centro Integrado de Neurologia. O Centro Integrado de Endometriose é um espaço dedicado exclusivamente para diagnóstico avançado e tratamento da doença e complementa a jornada de saúde da mulher, uma vez que já oferecemos serviços para todas as fases de cuidado do público feminino. O crescente número de pacientes com distúrbio cognitivo foi o ponto de partida para a empresa inaugurar o Centro Integrado de Neurologia, dedicado às doenças neurológicas e que reúne em um único espaço físico toda a inovação tecnológica em diagnóstico por imagem para a resolução das necessidades de pacientes e médicos solicitantes, usando equipamentos, métodos e tecnologia de última geração no mercado mundial, como as mais avançadas técnicas de ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia e eletroneuromiografia. Além dos centros integrados, outro destaque em inovação tem sido a maior digitalização e uso de inteligência artificial em nossos serviços. O ano de 2024 foi marcado por significativo avanço no agendamento digital das marcas Fleury, Amai São Paulo e Labs, permitindo que nossos clientes façam todo o agendamento sem necessidade de interação com o call center. A aceleração digital resultou em melhora na satisfação dos clientes, redução de custos do atendimento e captura de novos clientes que acessaram nossas marcas exclusivamente pelos canais digitais. Atualmente, também temos em torno de 50 iniciativas de aplicação de IA na prática.
Esses exemplos demonstram que o Grupo Fleury incorpora avanço tecnológico com priorização de recursos e com base em um forte conhecimento em saúde. Esse posicionamento nos permite selecionar aquilo que realmente faz sentido, considerando os pilares de ganho de eficiência operacional, melhora de experiência do cliente e diferenciação dos nossos serviços. Antes de apresentar os destaques financeiros, gostaria de lembrar que oferecemos, além dos resultados contábeis, valores em mesmas bases para os períodos conforme a tabela apresentada no slide 11. Tendo em vista que a combinação de negócios entre Grupo Fleury e Pardini ocorreu em maio de 23, o 4T24 captura os resultados da operação combinada em ambos os anos de 2023 e 2024. Existem diferenças entre o resultado contábil e proforma apenas no acumulado do ano. Chegando no slide 12, temos os destaques financeiros do quarto trimestre de 2024. Evidenciando a consistência da entrega de resultados, a receita bruta atingiu R$ 2 bilhões, um crescimento de 8,7% em relação ao mesmo período de 2023, com destaques para a marca Fleury, que cresceu 9,5%, as demais marcas de São Paulo, que tiveram um crescimento de 13,5%, e Minas Gerais, com crescimento de 9,1%. Além disso, o atendimento móvel avançou em 18,2% no trimestre, representando 7,7% da receita total do grupo. No acumulado do ano, a receita bruta atingiu R$ 8,3 bilhões, um crescimento de 19,5% em relação a 2023, sendo 7,4% no proforma. Os destaques ficam com o atendimento móvel, que cresceu 20,4% e 17% no proforma, representando 7,6% da receita, e o B2B com um crescimento de 43,5% no ano, sendo 9,7% no proforma. As demais marcas São Paulo cresceram 13% no proforma, marcas Minas Gerais cresceram 10,4% no proforma. O EBITDA atingiu no 4T24 R$ 405,5 milhões, sendo 7,9% maior que o 4T23 e atingiu margem de 22%. No ano de 2024, o EBITDA foi de R$ 2 bilhões, um crescimento de 19,6% em relação a 2023 e 9,4% no proforma. A margem EBITDA do ano foi de 25,8%, 64 basis points superior ao ano de 2023. Em relação ao lucro líquido, no quarto trimestre de 2024 atingimos R$ 84 milhões, um crescimento de 3,3%. No ano, tivemos um lucro líquido de R$ 616,2 milhões, um crescimento de 32% em comparação ao ano anterior, com margem de 8%. Agora, passo a palavra ao José Filippo, diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores, que comentará com mais detalhes a nossa performance financeira. Obrigado, Jeane, e bom dia a todos. Continuamos agora com os detalhes das informações financeiras. No slide 13, vemos que a receita bruta do Grupo Fleury atingiu R$ 2 bilhões no quarto trimestre de 2024, crescendo 8,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. No ano, a receita bruta alcançou R$ 8,3 bilhões, avançando 19,5% em relação a 2023, ou 7,4% na visão proforma. Passando para o slide 14, observamos um avanço de 10,4% da receita das unidades de atendimento no quarto trimestre de 2024, com 9,1% de crescimento orgânico. No consolidado do ano, a expansão foi de 14,1%, com destaque para a aquisição do Grupo São Lucas, em Santa Catarina. Em base orgânica, o crescimento foi de 6,2%. Olhando para o proforma, as demais marcas de São Paulo cresceram 13% no ano, enquanto as marcas de Minas Gerais registraram alta de 10,4% no ano. As marcas nos estados do Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e Rio de Janeiro apresentaram boa performance orgânica e ganho de market share. Já a marca Fleury cresceu 4,6% em 2024, demonstrando desempenho sólido em um mercado que não tem apresentado crescimento.
No próximo slide, slide 15, observamos o desempenho do negócio B2B, que cresceu 5,5% no quarto trimestre de 2024 em comparação ao mesmo período do ano anterior, atingindo 465,7 milhões de reais. A boa performance do Lab-to-Lab compensou o encerramento de contrato de cliente em hospitais. No acumulado do ano, o crescimento foi de 9,7%, chegando a 1,96 bilhão de reais. No slide 16, vemos o desempenho de novos elos e plataformas de saúde. No trimestre, o avanço foi de 3,9%, atingindo 174,9 milhões de reais, com boa performance em ortopedia, oftalmologia e fertilidade, compensando o ambiente de maior oferta de serviços no mercado de infusões. Em 2024, o total da receita alcançou 762,5 milhões de reais, com crescimento de 9,9%. No próximo slide, 17, o lucro bruto do quarto trimestre de 2024 cresceu 13,2%, chegando a 453,6 milhões de reais, com margem de 24,7%. Em 2024, o crescimento do lucro bruto foi de 10,7%, atingindo 2,14 bilhões de reais, com margem de 27,9%, 100 basis points maior do que o mesmo período do ano passado. Esse comportamento é explicado principalmente por diluições em algumas linhas de custos, como o efeito de programas de racionalização, como em pessoal e serviços médicos, onde observou-se diluição de 27 basis points, e material direto e intermediação de exames, com diluição de 20 basis points. Passando para o slide 18, observamos que no quarto trimestre de 2024, as despesas operacionais totalizaram 252,6 milhões de reais, representando 13,7% da receita líquida, 113 basis points a mais do que o mesmo período do ano anterior. Esse resultado pode ser explicado em maior parte pela elevação das despesas gerais e administrativas, consequência de itens relacionados à remuneração como dissídios salariais e PLR, que não deve acontecer nos períodos seguintes. Em 2024, as despesas operacionais atingiram 945,5 milhões de reais, representando 12,3% da receita líquida, uma diluição de 51 basis points na comparação com 2023. No próximo slide, 19, vemos que o EBITDA aumentou 7,9% no quarto trimestre de 2024, alcançando 405,4 milhões de reais, com margem de 22%, em linha com o mesmo período do ano anterior. No trimestre, este resultado reflete a elevação da margem bruta, compensada por maior relevância de despesas operacionais. No ano, o EBITDA aumentou 9,4%, alcançando 1,98 bilhão de reais, com margem de 25,8%, superior a 2023. Passando para o slide 20, o lucro líquido cresceu 3,3% no quarto trimestre de 2024, chegando a 84 milhões de reais, com margem líquida de 4,6%. Desconsiderando o efeito da amortização da mais-valia de balanço relativa à combinação de negócios com o Grupo Pardini, o lucro líquido foi de 95,6 milhões de reais, com margem de 5,2%. No ano de 2024, o lucro líquido foi de 612,2 milhões de reais, com margem líquida de 8%, representando um aumento de 32% em relação a 2023, ou 80 basis points na margem líquida. No próximo slide, 21, vemos que os investimentos de CAPEX totalizaram 210,6 milhões de reais no quarto trimestre de 2024, um aumento de 40,8% em relação ao quarto trimestre de 2023, aceleração esperada como havíamos antecipado. No ano, o CAPEX somou 488,1 milhões de reais, 18% acima de 2023. No slide 22, apresentamos a geração de caixa operacional, que alcançou 563,6 milhões de reais no quarto trimestre de 2024, crescendo 33% em relação ao ano anterior, refletindo a elevação do EBITDA. No ano, o incremento foi de 34,1%, atingindo 1,93 bilhão de reais,
o que representa um cash conversion de 97,4% do EBITDA. No próximo slide, 23, a alavancagem se manteve em uma vez na relação dívida líquida e EBITDA, como resultado da maior geração de caixa e elevação do EBITDA, apropriada para o momento de níveis elevados de taxa de juros. Esse nível de alavancagem está bem abaixo do limite estabelecido pelos instrumentos de dívida da empresa. No slide 24, podemos observar o cronograma de amortização de debêntures, financiamentos e aquisições do Grupo Fleury, evidenciando a robusta posição de caixa frente às nossas obrigações. Ao longo do ano, através de operações de novas captações para pagamento de dívidas existentes, conseguimos alongar o prazo médio da nossa dívida de 3,5 para 4,2 anos e redução do custo médio em 46 basis points na posição do final do quarto trimestre de 2024. Seguimos com um perfil de dívida apropriado, sem concentração de vencimentos. Antes de iniciarmos a sessão de perguntas e respostas, passo a palavra para a Jeane para a conclusão da apresentação. Obrigado. Obrigada, Filipe. O quarto trimestre de 2024 marca o encerramento de um ano de grandes conquistas para o Grupo Fleury. A integração com o Pardini foi um marco em nossa história, consolidando nossa posição como referência em medicina diagnóstica no país. Ao longo desse processo, capturamos sinergias operacionais de acordo com o planejado, fortalecemos nossa rede de atendimento e ampliamos a complementariedade dos nossos negócios. Fechamos o ano de 2024 com consistência no crescimento e disciplina em custos e despesas, que resultou em expansão da margem EBITDA e aumento de 32% no lucro líquido em relação ao ano de 2023. Tivemos uma forte geração de caixa operacional, um cash conversion acumulado de 97,4%. Também permanecemos com disciplina na alocação de capital, com ROIC saudável e superior ao ano de 2023, o que nos permite seguir aproveitando oportunidades de ganho de market share em todas as nossas avenidas de crescimento. Temos uma robusta estrutura de capital, com redução dos níveis de endividamento e boa gestão da dívida financeira, fundamental para enfrentar esse momento de juros elevados. Estamos comprometidos com a execução disciplinada da nossa estratégia de fortalecimento do core de medicina diagnóstica e uma proposta única de valor de cuidados ambulatoriais. Por isso, estamos confiantes no atingimento da ambição do Grupo Fleury de fortalecer-se cada vez mais como um dos líderes de saúde no Brasil, por meio de soluções e experiências cada vez mais completas, integradas e sustentáveis na jornada de saúde e bem-estar das pessoas. Por fim, agradeço a confiança de nossos clientes, médicos parceiros e acionistas no ano de 2024, o apoio do nosso conselho de administração, a dedicação da liderança do Grupo Fleury, bem como o engajamento de nossos 27 mil colaboradores e médicos, que são a base do nosso sucesso. Muito obrigada. Ficamos agora à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, cliquem no botão levantar a mão. Para retirar a pergunta da fila, por favor, cliquem no botão abaixar a mão. Bom dia, pessoal. Renato Brown, URI. Primeira pergunta vem da XP, de Rafael Elage. Bom dia, Jeane, Renato, Filipe, demais participantes. Obrigado por ficarem nas suas perguntas. Do nosso lado aqui são duas. A primeira delas é com relação ao patamar de glosa. A gente viu ali uma estabilidade trimestre contra trimestre, mas a gente queria entender um pouco melhor a origem disso. Então, se foi de uma origem talvez mais pulverizada ou concentrada, especificamente nesse trimestre. E o que a gente deveria olhar para frente, pensando principalmente em 2025, tá? Com relação a essa linha. Essa seria uma primeira pergunta. A segunda seria com relação ao desempenho de algumas regionais, né? A gente viu um patamar mais elevado ali. Entendo que seja em parte devido à aquisição da São Lucas, mas queria explorar um pouco mais com vocês demais efeitos em relação a essa linha. Então, talvez algumas mudanças do
perfil de estratégia em algumas praças, algum efeito calendário, enfim, o que vocês puderem compartilhar com a gente, eu acho que vai ser muito interessante. Obrigado. Obrigada, Rafael, pelas perguntas. Primeiro, com relação ao patamar de glosa, Rafael, a gente vê realmente uma estabilidade. Olhando sequencialmente, no terceiro T 2024, a gente estava com um patamar de 1,4, agora 1,3, levemente superior ao ano anterior, né, de 2023, mas acredito que a gente tenha, ao longo do tempo, estabilizado toda a o nosso rigor com relação aos processos, o ciclo do recebimento, as conversas com as operadoras, e a gente não vê muita mudança. É uma origem pulverizada, sim, lembrando que, com relação a glosas, houve, com aumento de sinistralidade, o setor discutindo bastante fraudes, o maior rigor por parte das operadoras, e nós estamos nos adaptando a tudo isso. Então, a gente, olhando para frente, a gente não vê grandes mudanças. Então, eu acredito que este patamar aí, é claro que a gente espera ao longo do tempo que vá reduzindo, mas no momento a gente não tem muita certeza de como vai ficar, se vai haver uma redução mesmo ou não, tá? Estamos fazendo a nossa parte, processos muito bem estruturados. Nós também fizemos mudanças internas com relação a toda a equipe que cuida do ciclo do recebimento, que agora responde diretamente ao Filipe como CFO, e nós acreditamos que cada vez mais a gente vai manter essa parceria com as fontes pagadoras. Com relação a desempenho de regionais, você lembrou bem, aqui tem a aquisição de São Lucas, lembrando que São Lucas marcou a nossa entrada em relação à unidade de atendimento no Vale do Itajaí, uma região com nível socioeconômico bastante alto, então estamos muito bem posicionados também em Santa Catarina, o que é importante. Final do ano a gente anunciou também Confiança em Campinas e região, ou seja, ao longo do tempo a gente tem feito essas aquisições estratégicas que nos posicionam muito bem em regiões com alto poder aí socioeconômico. As outras regionais, a gente dá destaque para algumas, por exemplo, Espírito Santo, lembrando que nós entramos no Espírito Santo também por meio da aquisição de PRET bioclínico, que vem com desempenho bastante grande, com ganho de market share. Então, a gente acredita que essa nossa disciplina em termos de manter uma boa qualidade dos serviços, bom atendimento dos clientes, bom relacionamento com os médicos locais e as fontes pagadoras, vão resultar, então, nessa consistência em termos de crescimento. Obrigada, Rafael. A próxima pergunta é do Itaú, Felipe Amâncio. Opa, bom dia, pessoal. São duas perguntas aqui do meu lado também. A primeira é sobre a marca Fleury. A gente viu uma aceleração bem interessante aqui na marca. Sei que tem um impacto de base de comparação também, mas queria entender um pouco qual que é a perspectiva de vocês para a marca em 2025, depois dessa melhor performance em 2024. E a minha outra pergunta é sobre rentabilidade. Eu queria tentar entender um pouco melhor o panorama de margem olhando para 25, né? Dado que a gente tem aqui uma série de moving parts, né, como um restante de sinergias de Pardini para extrair, um mix possivelmente diferente, glosa. Queria entender um pouco qual que é a visão da companhia para a rentabilidade, por favor. Oi, Felipe, bom dia, obrigada pelas perguntas. Com relação à marca Fleury, a gente realmente viu um desempenho bom no quarto trimestre, crescendo 9,5%. Lembrando que a gente já havia falado no call do terceiro TRI que a base de comparação também tem um fator aí, né? No terceiro TRI, havia um questionamento sobre um crescimento da marca Fleury de 1,2, mas a gente vinha com uma base de comparação de 10,4 no terceiro TRI 23. Agora, no quarto TRI, a gente mostra um desempenho melhor da marca Fleury, 9,5, em comparação com um crescimento do quarto T 23 de 4,6. Vamos lá, a marca Fleury é uma marca madura, 99 anos, muito bem posicionada no mercado premium de São Paulo,
com um market share alto, mantém um excelente relacionamento com os médicos solicitantes, inclusive em termos de satisfação, em termos de indicação, os nossos patamares são muito altos de indicação pelos médicos solicitantes. A gente mantém diferenciação da marca Fleury, ou seja, novos centros médicos integrados, ampliação de portfólio de produtos e serviços, continuamos crescendo com atendimento móvel, mesmo numa marca bastante madura. Agora, lembrando, é uma marca que no ano cresce 4,6%, pelo fato de você ter um mercado premium relativamente estável em termos de números de beneficiários, então a gente acaba ganhando market share nesse mercado, que é um market share bastante alto. Nossa perspectiva para o ano de 2025, isso não é nenhum guidance, mas a gente vai manter toda a diferenciação na marca Fleury, aproveitando os retrofits para aumentar a receita por metro quadrado onde é possível, melhorar cada vez mais os nossos níveis de serviço, o nosso atendimento acolhedor, o relacionamento com a comunidade médica e manter essa diferenciação em termos de ofertas integradas. Hoje nós temos vários centros de medicina integrada na marca Fleury. Nós temos agora uma maturação do centro de endometriose e de neurologia que foram inaugurados no ano de 24, mas certamente é uma marca que mantém a sua vitalidade, a sua força, principalmente com toda a equipe médica, com toda a equipe que atua na marca Fleury. Então, temos boas perspectivas, sim, numa marca já madura. Em relação à rentabilidade, eu vou passar a palavra para o Filipe, porque eu acho que ele pode dar um pouco mais de detalhes. Felipe, bom dia. Então, nós não temos um guidance, nenhum compromisso em termos de divulgação para efeitos de margem, mas eu poderia te dizer que nós esperamos manter a maneira como estamos seguindo, ou seja, aí uma perspectiva de expansão dessa margem, como nós temos feito. Isso começa a partir do crescimento de receita, que é algo que nós temos trabalhado, embora, e é importante dizer, que essa dinâmica do crescimento de receita, ela normalmente está associada a um mix desfavorável para a margem. No entanto, o crescimento propriamente nos traz possibilidade de diluição de alguns custos fixos e você ter um ganho em cima disso. Além disso, os nossos programas de eficiência e redução de custo também continuam seguindo. Nós temos uma disciplina forte em relação a isso. Nós acompanhamos semanalmente os programas e as iniciativas de redução de custo que têm trazido essa possibilidade. Então, de uma maneira geral, é dessa forma que a gente está vendo, tá? É sempre bom lembrar que embora a receita traga um aspecto desfavorável em termos de mix para a margem, que possa ser compensado com os fatores que eu mencionei, mas também ela traz um favorável em relação à ROIC, né, que é outra métrica importante que nós acompanhamos, né? Portanto, algumas linhas de negócio nossos que trazem receita requerem investimentos menores para atingir aquele objetivo. Portanto, é uma mistura, um mix aqui dos diversos negócios da companhia e os crescimentos de cada uma dessas partes. Dessa forma que a gente está vendo, então, aí o ano 2025. Perfeito. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta do JP Morgan, Joseph Giordano. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Giane, Felipe, Renato. Obrigado pela pergunta. São algumas aqui, só para tentar explorar. A margem bruta foi bastante forte nesse TRI, entendo que tem alguns efeitos sazonais. Eu queria explorar com vocês como é que vocês estão vendo a evolução da margem aqui, tentar, né, mesmo que de forma qualitativa, falar a evolução de margem por subdivisão de negócio, né, porque a gente entende que talvez nesse TRI específico, dado o crescimento mais expressivo da marca Fleury, a gente teve talvez um efeito de mix aqui na margem, então eu queria explorar esse primeiro ponto. E continuando um pouco na marca Fleury, entender como é que vocês estão vendo pressões de fontes pagadoras potenciais, né? Então, assim, na média do ano ele cresceu aquele dito médio, mas a gente começa a ver alguns planos mais premium colocando copagamentos né, para vocês e talvez outra marca premium em São Paulo. Então, eu queria entender se vocês enxergam de alguma maneira alguma pressão de ticket, né, mesmo que isso aqui possa demorar a vir. E para fechar, né, olhando um pouco para o ano, a gente tem um câmbio um pouco talvez favorável. Eu sei que vocês não compram insumos em dólar, mas de alguma maneira eles são atrelados ao dólar. Então, eu queria dizer se eles enxergam de alguma maneira um aumento
no preço de reagente. Obrigado. Oi, Joseph, bom dia, obrigada pelas perguntas. Joseph, você colocou muito bem, né? A gente tem ao longo do tempo aí uma expansão de margem bruta, e isso é resultado de, como o Felipe falou, uma disciplina muito grande em relação ao acompanhamento das ações de rentabilidade de uma maneira geral. Nós fazemos realmente aí um acompanhamento próximo com todo o time de liderança, para que a gente possa, ao longo do tempo, ganhar eficiência. Então, temos todos os programas de ganho de eficiência, mas também um exemplo é todo o agendamento digital da nossa evolução digital, dos investimentos que a gente tem feito nessa frente, que já nos traz benefícios concretos. A gente falou que a gente havia começado o agendamento digital na marca Mais São Paulo. Hoje nós estamos com o agendamento digital em A Mais São Paulo, em Labs e na marca Fleury. Isso traz uma diferenciação, uma captura de novos clientes digitais, mas também um ganho de eficiência. Outro exemplo é o uso de roteirização com inteligência artificial no atendimento móvel, que é outra linha que vem crescendo. Por exemplo, a gente mostrou aqui um crescimento no móvel de 18,2% nesse trimestre, mas no ano pro forma cresce 17% o móvel, e a gente tem também ganhado eficiência com essas ferramentas de roteirização. Então, de uma maneira geral, a gente tem trabalhado com o desafio de um mix de negócios que é um pouco diferente, lembrando que hoje a marca Fleury corresponde a 25% da receita total do grupo, então ela continuou crescendo, mas nós adicionamos outros negócios, e aí você falou, né, sobre outras linhas de negócios que têm margens um pouco diferentes, mas ao longo do tempo a margem bruta também vem aumentando, graças a essa nossa disciplina em relação a controle de custos e despesas. Então são margens diferentes, mas ao longo do tempo vão ganhando aí eficiência em todas as nossas linhas de negócio. E com relação à pressão de fontes pagadoras, veja, nós atuamos com serviços ambulatoriais que não só fazem prevenção, acompanhamento de crônicos, mas que evita realmente os eventos de alto custo. Então, o tempo inteiro nós levamos essas soluções integradas, trabalhamos com as operadoras. Certamente hoje, com elevação de custo com saúde como um todo, existem algumas iniciativas por parte das empresas de copagamento, mas é importante a gente lembrar que a marca Fleury é uma marca pautada em solução diagnóstica, com diferenciação de serviços, bastante indicada pelos médicos, e principalmente esses centros integrados de maior complexidade, eles acabam dando a solução diagnóstica completa e evitando que o paciente com uma determinada condição, ele fique aí perdido no sistema com repetição de exames. Então, no final, do ponto de vista de sustentabilidade, a gente leva uma proposta de valor muito clara. E o mercado premium, ele é um mercado resiliente. É um mercado onde essa diferenciação, ela tende a ser percebida, tanto é que a marca Fleury continua com a sua resiliência ao longo do tempo, e é isso que a gente vai continuar aí oferecendo, não só nas nossas unidades, no atendimento móvel, mas com todos esses diferenciais que a gente citou. Para falar um pouquinho do impacto de câmbio, eu vou passar a palavra agora para o Filipe. Pois não. Joseph, como nós temos dito, nós não temos uma indexação direta, nós não temos pagamentos indexados em dólar diretamente. Na maior parte dos nossos fornecedores, situações em que haja alguma conexão com preços internacionais, eles fornecem já com faturamento nacionalizado, então nós não temos a indexação direta. É lógico que, ao longo do tempo, o câmbio mantendo-se pressionado, ele vai gerar impacto na inflação e, consequentemente, os custos serão, de alguma forma, conectados com isso, né? E nossa atenção é a nível da gestão de compras, né, na área de procurement, que faz as negociações, especialmente considerando o fato de que os volumes eles são crescentes, dado nossa performance. Isso ajuda também alguma negociação, e é aí que a coisa acaba se finalizando em termos do valor final. Mas diretamente para um pagamento associado à moeda estrangeira, nós não temos no nosso
portfólio. Perfeito, muito obrigado. A próxima pergunta é do Citi, Renan Prata. Opa, pessoal, tudo bem? Bom dia. Obrigado por ter pego minha pergunta. Aqui é mais um follow-up bem rápido ali na questão de rentabilidade. Vocês comentam bem ali no D&A, que tem um efeito sazonal de aumento, mas eu queria só pegar um pouco do qualitativo, assim, do que vocês esperam de D&A para 25. Se ele deveria ser parecido com o que foi 24, ou se vocês enxergam algum tipo de diluição. E além do D&A também, se tem alguma outra pernada aí de diluição em materiais, reagentes, que também, né, que impacta ali a margem bruta. É isso, pessoal. Obrigado. Oi, Renan, bom dia. Então, nós comentamos sobre esse aspecto aí do quarto trimestre em janeiro, não é? Mas eu acho que são temas que ocorreram ali como alguns ajustes, especialmente ligado ali a dissídios que aconteceram e também ao provisionamento para PLR, que você faz a calibragem ao longo do ano, na medida em que a leitura sobre o resultado final se aproximou do final do ano, nós fizemos um ajuste, isso que acabou aparecendo ali no último trimestre. Mas acho que é importante a gente olhar talvez aí o ciclo do ano. Se você olhar no ano, nós estamos falando alguma coisa como 9,9% da receita. Acho que esse é um número que talvez seja mais razoável. Obviamente que todos esses programas de rentabilidade que nós dissemos aí há pouco, eles vão se refletir, na medida que eles acabam sendo colocados em prática, nós temos algumas possibilidades de ganho também aqui, mas é dessa forma que a gente vê. Em relação aos demais custos, de novo, vamos seguir mais ou menos aí o aspecto de inflação, ele tem todo esse ciclo, nós falamos há pouco sobre câmbio, que não tem diretamente alguma conexão, mas eventualmente com o tempo isso acaba se refletindo nos preços, na renovação de alguns contratos, que podem ser mais indexados nessa linha. Então, nós vamos gerenciando isso aí na negociação, no leverage do tamanho da companhia, no crescimento dos volumes, como a gente tem feito, isso não é novidade dentro do perfil do histórico que nós temos aqui. Então, de uma maneira geral, é dessa forma que eu olharia aí o D&A quando você vê para frente, tá? Tá super claro, Filipe. Muito obrigado. A próxima pergunta é do Safra, Ricardo Boiati. Bom dia, Jeane, Filipe, demais participantes. Minha primeira pergunta é com relação ao atendimento móvel, se vocês pudessem comentar um pouquinho mais aqui, né? Esse é um produto que vem crescendo aí bastante forte, né? Ele segue crescendo forte. Queria entender um pouquinho as perspectivas, né, aqui para frente e se vocês puderem detalhar um pouco sobre esse crescimento aí, né, que a companhia entregou ao longo de 2024, se ele está fundamentalmente pautado em base de usuário, né, ou se tem algum efeito de mix de exame também aqui relevante, exames de maior valor agregado sendo implementados aqui, né, na plataforma de atendimento móvel. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, se vocês pudessem discorrer um pouquinho sobre a agenda regulatória, né, e aí mais especificamente sobre a questão de planos ambulatoriais, quais as perspectivas, né, de vocês olhando aí a discussão, né, regulatória que está sendo conduzida e como isso poderia impactar aí o segmento de diagnósticos e mais especificamente as operações da companhia. Obrigado, pessoal. Obrigada, Boiati, bom dia, obrigada pelas perguntas. Em relação ao atendimento móvel, a gente citou anteriormente, é realmente algo que vem crescendo ao longo do tempo, lembrando que nós já fazemos atendimento móvel há muitos anos, principalmente aqui na marca Fleury em São Paulo. Com a pandemia houve uma expansão bastante grande para todas as regionais e nós crescemos no ano de 2024, 20%, 17% no Proforma e todo trimestre a gente mantém um crescimento consistente do móvel. Aqui tem dois aspectos, né, Boiati?
a gente cresce tanto na base de usuários, como também no mix de exames, principalmente aqui na marca Fleury, onde nós temos já uma penetração do móvel alta, a gente expandiu a oferta de serviços, não só para, além das análises clínicas, alguns exames como mapa, Holter, polissonografia, também alguns serviços. Ao longo do tempo a gente vai incrementando a oferta, mas é principalmente com relação à base de usuários, lembrando que a nossa penetração do móvel, ela é diferente nas regionais, então nós ainda temos espaço para crescer, assim como a gente ganha eficiência na roteirização do móvel. Eu citei anteriormente um exemplo de uso de inteligência artificial na roteirização, que nos permite um incremento de 15% na oferta de agendas, ou seja, a gente consegue aproveitar melhor o horário dos coletores, ganhando eficiência no móvel, assim como ao longo do tempo a gente tem usado como base as nossas unidades de atendimento como um hub para diminuir a distância de deslocamento de toda a nossa equipe. Então, em termos de perspectivas, a gente acredita que o atendimento móvel ainda tem espaço para crescer e continuar com um nível de serviço bastante diferenciado. Isso é importante. O nosso NPS do móvel é um NPS bastante alto, ou seja, a experiência do cliente em termos de comodidade e de qualidade do serviço, ela permanece. Em relação à agenda regulatória, especificamente, você mencionou mais recentemente, né, toda a questão da consulta pública lançada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar com relação à possibilidade de novos planos, incluindo planos ambulatoriais. Eu acredito que nós estamos muito no início dessa discussão, ou seja, ainda existem dúvidas e é necessário que sejam analisados dados de impacto, tanto na saúde suplementar, como eventualmente impacto de qualquer ou novo serviço também no SUS. Então isso está sendo discutido, existe uma avaliação técnica necessária, existe toda uma discussão de como isso seria eventualmente, né, colocado. Então essa discussão está no início, a consulta pública começou no dia 18 de fevereiro, tem ainda 45 dias para discussões com os diferentes agentes, e é isso mesmo que precisa ser feito. No Grupo Fleury nós temos uma visão clara de que qualquer incorporação, seja nova tecnologia, seja um novo serviço, precisa ser feito com muito cuidado, considerando a sustentabilidade do sistema de uma maneira geral e principalmente a perpetuidade, né? Nós temos aqui uma visão clara de que é um sistema extremamente necessário, saúde, que tem aí os seus desafios de sustentabilidade e de acesso e que qualquer decisão precisa ser muito bem ponderada, e nós estamos aguardando toda essa discussão da parte regulatória. Boiati, e acompanhando de perto. Muito obrigada pelas perguntas. Eu que agradeço, Jane, excelente, muito obrigado. A próxima pergunta do Bank of America, Flávio Yoshida. Olá, bom dia, Giane, Filipe, Renato. Duas aqui do meu lado. Uma é com relação a novos elos, né? A gente percebe que a gente vê que ele vem num crescimento bom, mas a gente percebe também que como representatividade da receita, ele ficou nesse 8%, né? Acho que no passado vocês até comentavam que queria chegar em 15% da receita. Queria entender como é que está a cabeça de vocês, se o objetivo ainda é esse, se alguma coisa aconteceu no meio do caminho que talvez o crescimento em 2024 foi menos robusto do que o esperado. E a minha segunda pergunta é com relação ao móvel, né, que vem de fato apresentando um resultado muito, muito bom. E aí eu queria entender se existe uma expectativa de crescimento do móvel, que se ela continua bastante forte aí para esse ano, dado que não precisa de credenciamento. Então, se boa parte do volume, principalmente de marca Fleury, já foi transferido para o móvel, ou se o crescimento aqui se dá mais por uma expansão geográfica mesmo, de alcance. Obrigado. Obrigada, Flávio, pelas perguntas. Com relação a novos elos, a gente teve, então, no ano, um crescimento bastante consistente, né? A gente cresceu 10% em novos elos,
Agora, no quarto TRI, um crescimento um pouco menor, de 3,9%, mas lembrando que Novos Elos é relativamente recente. A gente começou por meio de aquisições de serviços, depois a gente passou por uma jornada de crescimento orgânico. Novos Elos, Flávio, ao longo do tempo, chegou, antes da combinação de negócios, a representar 10% da receita total do grupo. O que aconteceu é que, com a combinação de negócios com o Pardini, e que trouxe toda a receita, né, em torno de 2 bilhões de medicina diagnóstica, o percentual em relação à receita total de Novos Elos voltou para o patamar de 8%, embora esteja crescendo mais do que, por exemplo, as unidades de atendimento. Então, de uma maneira geral, a gente acredita muito que Novos Elos é uma avenida de crescimento bastante promissora. A gente continua com serviços que atendem essa questão de longevidade, envelhecimento da população, serviços de ortopedia, oftalmologia, infusão de medicamentos imunobiológicos. A gente citou que talvez agora a gente está vendo em infusão de medicamentos um cenário, um número maior de oferta de serviços de infusão no mercado, mas a gente continua muito confiante, a equipe não só com possibilidades de novos produtos, em Novos Elos de uma maneira geral, mas também com um ramp-up das unidades que nós abrimos nas diferentes especialidades. Então, como perspectiva, Novos Elos vai continuar crescendo, uma avenida de crescimento bastante promissora para a gente, e é importante a gente citar que ele completa a jornada de cuidado ambulatorial do paciente. Isso é uma solução de sustentabilidade para as operadoras, por isso que, do ponto de vista estratégico, é muito importante, e claro, a gente completa ao longo do tempo, não só as consultas, mas integra com o diagnóstico e com o tratamento ambulatorial. Por isso que tem um cunho estratégico importante. Em relação ao móvel, a gente já falou bastante. Só um ponto importante da gente enfatizar, o atendimento móvel precisa de credenciamento, sim. O que acontece é que, uma vez credenciado, e todos os nossos serviços têm credenciamento com as operadoras, a gente consegue expandir rotas para atender ao cliente que está em diferentes locais da cidade. Então, a roteirização ela é fundamental. Uma vez que a gente tem esse credenciamento, a gente consegue expandir os serviços para oferecer essa comodidade. Agora, o importante é lembrar que temos sim uma perspectiva de continuar crescendo com o atendimento móvel, uma vez que a penetração do móvel como percentual da receita nas diferentes regionais, ela é heterogênea. Em algumas regionais a gente tem uma penetração maior e outras ainda com oportunidades de crescimento. Por isso que a gente acredita no móvel como uma avenida de crescimento. Obrigada, Flávio. Obrigado, eu. A próxima pergunta do Morgan Stanley, o Maurício Cepeda, por favor. Oi, Jane, Filipe, Renato, bom dia, obrigado pelo espaço. Eu tenho umas perguntas um pouco mais estruturais. Eu sei que vocês já passaram por alguns desses pontos, mas talvez não com esses olhos para 25, mas assim, estruturalmente para frente, né? Porque a gente vê que vocês têm uma tendência de crescimento, independente do que aconteceu agora no quarto trimestre, mas parece que tem muito mais potencial de crescimento nas marcas que são mid-tier, no B2C, que o Lab-to-Lab está tendo uma performance muito, muito forte mesmo de crescimento, e que os novos elos parece que também não tenham todo esse crescimento, mas historicamente eles têm margens, ou historicamente não, desculpa, mas estruturalmente eles têm margens menores, né? Então, um pouco como vocês esperam, né, para frente, essa configuração do negócio, essas tendências de margem que vocês possam ter para frente, mesmo porque me parece também que vocês têm essa questão mais oportunista, né, de otimização de custo, e você já tem feito isso há um bom tempo, né? Eu imagino que já tenham capturado muitas das coisas mais óbvias, né? E a minha segunda pergunta tem um pouco a ver com gestão de complexidade. E eu falo isso até chamando a atenção que tem alguns negócios, por exemplo, plataforma de saúde,
que ela já tem um faturamento relativamente pequeno, né, perto do resto do negócio. Ao mesmo tempo, vocês também têm várias marcas em diagnóstico, os novos elos têm uma diversificação muito forte. Então, se vocês têm feito essa análise de gestão da complexidade, né, quais são os trade-offs aí de manter esses negócios versus focar essas avenidas que nitidamente parecem fortes para vocês, né? Como vocês têm feito esse pensamento mais estrutural para frente? Obrigado. Oi, Cepeda. Bom dia, obrigada pelas perguntas. O Filipe já colocou, mas eu só vou enfatizar essa questão estrutural, esse raciocínio daqui para frente, isso não é nenhum guidance, mas esta diversificação de receitas, ela nos trouxe esse desafio de como lidar com negócios que crescem e que têm margens estruturalmente menor, mas eu chamo a atenção que o retorno sobre capital investido é semelhante. Ou seja, nós precisamos de menos investimentos em unidades de atendimento complexas, em equipamentos de margem para a gente rodar esses negócios. Ao longo do tempo, a gente vê uma oportunidade estrutural de ganho de eficiência, além de, obviamente, a gestão do dia a dia, que vem por meio de ferramentas digitais e de infraestrutura, por exemplo, de tecnologia, que vai nos permitir capturar eficiência em outro patamar. Isso é ao longo do tempo. Ou seja, a nossa perspectiva é que, ao mesmo tempo que a gente ganha em diversificação, e isso nos traz uma resiliência, inclusive com relação à diversificação de fontes pagadoras e diversificação de negócios, uma vez que podem haver variações trimestrais de um negócio crescendo mais ou menos um trimestre ou outro, mas no todo nós temos essa consistência, um crescimento de volume que nos ajuda a diluir custo fixo, ao mesmo tempo, como você mencionou, uma oportunidade de um B2C de crescimento no segmento intermediário, onde a gente tem, em geral, um market share um pouco menor e a gente está capturando market share, é importante enfatizar isso. O Lab to Lab com oportunidades de aproveitamento das áreas técnicas e de crescimento ao longo do tempo, e o Novos Elos, que tem sim uma margem estruturalmente menor, mas que tem um bom ROIC, um ROIC interessante. Então, nessa configuração, a consistência de top line, de uma margem que a gente, ao longo do tempo, já tem uma margem saudável, e a gente vê oportunidades desses ganhos estruturais de eficiência, mas principalmente também olhando sobre a necessidade de investimento, ou seja, olhando para o retorno sobre capital investido, e a gente vem com essa tendência de melhora nesse aspecto, nos leva a crer que nós temos um modelo de negócio, um posicionamento estratégico e uma capacidade de executar essas iniciativas que estão muito bem estruturadas. Você citou a gestão de complexidade. Hoje nós temos presidentes de unidade de negócio que têm aí um olhar específico, né, para B2C, para Lab to Lab, para Novos Elos. Então, eles têm, ao longo do tempo, junto com seus times, um olhar muito cuidadoso com relação a essas oportunidades de crescimento consistente com disciplina, olhando para todos os parâmetros, e, obviamente, essa integração transversal de jornada também nos dá um diferencial competitivo que cada vez mais a oferta de serviços integrados, a tecnologia nos permitindo essa integração, ela vai nos dar esse diferencial de continuar crescendo e posicionando o Fleury em serviços integrados ambulatoriais. É um pouco dessa visão que nós temos. Eu espero que eu tenha respondido aí um pouco a sua pergunta em termos de mudanças estruturais. Obrigada, Cepeda. Obrigado, Jane, claríssimo. A próxima pergunta é do Santander, Caio Moscardini. Oi, pessoal, bom dia. Minha pergunta aqui é em relação ao Lab to Lab, né? Queria entender um pouco como que está o ambiente competitivo, o que vocês têm observado nesse ponto. E uma segunda pergunta aqui do lado de CAPEX, né? O que vocês estão planejando de investimento de CAPEX, né, em termos percentuais da receita para esse ano de 2025? Muito obrigado. Oi, Caio, tudo bem? Obrigada pelas perguntas.
O Lab to Lab, Caio, a gente começou aí toda uma estruturação maior. O Pardini já era uma grande referência em Lab to Lab, atendendo mais de 8.000 laboratórios em 2.200 cidades. Esse serviço foi construído ao longo do tempo com uma eficiência em termos de logística e aproveitamento do processamento muito grande, então é uma fortaleza. E depois da combinação de negócios, a gente passou também para uma fase de ampliação de portfólio, então levando o nosso portfólio de Grupo Fleury, alguns exames que a gente tinha no nosso portfólio de diferenciação para toda a estrutura de Lab to Lab, então a oportunidade de oferecer isso para os laboratórios que já eram clientes, assim como um novo posicionamento de comunicação, e cada vez mais a gente vê aí com um olhar positivo a oportunidade de continuar o crescimento de Lab to Lab, lembrando, né, que o Lab to Lab, ele tem ali, ao longo do tempo, os laboratórios, que são muitos laboratórios no país, eles têm uma tendência de maior terceirização. Então, esse é o potencial de crescimento do Lab to Lab. Você fala de ambiente competitivo, nós sabemos que nós temos alguns players muito competentes de Lab to Lab no mercado, mas o fato de você ter os laboratórios clientes terceirizando mais, então no passado era em torno de 25%, hoje essa taxa de terceirização está em torno de 30%, e com o avanço das novos produtos, serviços e tecnologias, nem sempre um laboratório pequeno tem como acompanhar, e a gente consegue rapidamente fazer essa oferta e capturar essa demanda adicional. Então, é certo que tem outros players no mercado. No passado, este posicionamento ele foi mais acirrado em termos de competição por preço. Hoje nós vemos uma estabilidade com relação a isso, ou seja, todos os players também, né, aí fazendo os reajustes necessários para manter a qualidade dos serviços. Então, a nossa perspectiva é positiva com relação ao Lab to Lab, Caio. Com relação ao CAPEX, eu acho que o Filipe aqui pode esclarecer. Oi, Caio, tudo bem? Em relação ao CAPEX, no ano 2024, nós tivemos um investimento de 488 milhões de reais, né? Isso aí, quase metade, 47% associado a iniciativas de TI digital, e a outra metade dividido entre renovação de equipamentos, manutenção e também em termos de expansão de oferta física nas unidades, né? Isso representou 6,4% da receita líquida. Quando a gente olha o ano anterior, e o que a gente apresentou aqui na tabela, ela considera só o contábil, mas se nós equalizarmos isso e considerarmos um proforma com o Pardini como se estivesse integral no ano de 2023, o CAPEX teria representado também 6,4%, o mesmo valor em relação à receita, né? Portanto, quando a gente olha para frente, eu entenderia que ele deve se manter nessa faixa. Nós temos falado isso, entre 6% e 7% da receita, então acho que é uma referência que nós poderíamos seguir, e também com o mesmo perfil, ou seja, a maior parte associada a essas iniciativas de TI digital. A Jane comentou bem a importância disso no nosso ganho de eficiência e rentabilidade, né, com a facilidade das ferramentas, a evolução dos sistemas, e também aí não deixando de investir na renovação de equipamentos e também na expansão de espaço e a geração relacionada às unidades. Então, basicamente, dessa forma que a gente vê, ou seja, estamos trabalhando com 6,4 nesse ano 2024 apresentado. Eu acho que isso é uma referência que nós poderíamos olhar para frente da mesma forma. Tá ótimo, pessoal. Super obrigado. Bom carnaval a todos. Obrigado. A próxima pergunta do UBS, Eduardo Rezende, por favor. Bom dia, pessoal. Eu tenho duas aqui do meu lado, ambas no B2B. A primeira é em hospitais. Nesse TRI veio aí o impacto da saída do Sírio, apesar de vocês terem fechado parcerias com mais 3 hospitais. Eu gostaria de entender se vocês estão vendo alguma tendência na indústria de internalização dos diagnósticos, ou se vocês veem esse caso do Sírio como um caso mais isolado.
E a segunda é um follow-up na questão do Lab to Lab. Eu gostaria de saber se, com um macro aí um pouco mais desafiador e custo de capital mais elevado, isso poderia vir a trazer um volume maior vindo de laboratórios que podem ter mais dificuldades para expandir. São essas duas aqui do meu lado. Obrigado. Oi, Eduardo, obrigada pelas perguntas e bom dia. Com relação ao B2B, a gente aqui tem esse conjunto de lab to lab e também hospitais, então o B2B hoje já representa 24% da receita total, o lab to lab vem crescendo de uma maneira bastante consistente, claro que trimestre a trimestre a gente tem algumas comparações, por exemplo, o quarto TRI de 2023, a gente também teve um benefício aí de exames toxicológicos por mudança de legislação, mas de uma maneira geral a gente tem um crescimento muito consistente. Com relação a hospitais também é um ciclo contínuo de relacionamento comercial com vários hospitais. Hoje nós estamos em mais de 40 hospitais, nós temos saídas de alguns, fechamento de alguns contratos, mas também início de outros contratos. Então, o quarto trimestre a gente teve o encerramento da operação no Sírio-Libanês e a gente também já tem entrada de outros hospitais, especificamente nos hospitais Santa Joana, a gente tem entrada no Santa Joana, no Promatre, no Santa Maria, também entrada em alguns hospitais de Unimed, ou seja, é um ciclo constante de negociações que fazem sentido do ponto de uma unidade de negócio bastante robusta, onde nós entregamos diferenciação. Não vejo essa tendência de internalização, eu acho que são momentos, são decisões de hospitais que eventualmente podem optar por um modelo, ao mesmo tempo que outros estão optando por terceirizar o serviço. Então, é uma constante, isso sempre foi assim, tá, Eduardo? Com relação ao Lab to Lab, eu acho que você traz um ponto interessante, né? Para você poder fazer o processamento, principalmente para os laboratórios pequenos, obviamente é mais fácil você fazer em algumas plataformas de exames de rotina, mas em alguns outros exames, como imunohormônios ou exames que a gente chama de esotéricos, exames genômicos, exames mais, vamos assim dizer, com volume menor, e você precisa de uma capacitação técnica e muitas vezes, a depender do exame, você precisa de investimentos para aquisição da plataforma de processamento, que é diferente um pouco do modelo dos exames que a gente chama de rotina. Então, nesse sentido, pensando em custo de capital, e essa é uma reflexão que vários laboratórios fazem, a gente, pelo fato de ter áreas já estruturadas, a gente consegue ser bastante competitivo na oferta desses exames, inclusive na oferta de novos exames. A gente tem uma área de pesquisa e desenvolvimento que desenvolve e valida novos testes e a gente consegue rapidamente oferecer esses testes para os laboratórios parceiros. Então, existe um ganha-ganha, por isso que eu disse que existe uma tendência ao longo do tempo de uma terceirização de um percentual maior de exames por parte desses laboratórios, o que a gente vê como uma perspectiva positiva para crescimento de lab to lab de uma maneira geral. Super claro, Giane. Obrigado. A próxima pergunta é da Goldman Sachs, Emerson Vieira. Bom dia, Giane, Renato, Filipe, demais participantes. São duas perguntas bem rápidas. Primeiro, eu queria ouvir de vocês, por favor, um update em relação à curva de captura de sinergias de Pardini, né? Então, já faz 1 ano e meio que o ativo foi incorporado ao Fleury, e eu lembro que nas estimativas da companhia existia uma curva de captura que era de 60% no final do primeiro ano e 80% no final do segundo ano, né? Então, a gente está provavelmente no meio do caminho aí. Então, eu queria ouvi-los em relação a essa dinâmica, né? Em que ponto vocês se encontram dessa curva de captura de sinergias, por favor. E uma segunda pergunta em relação aos dias de recebíveis, né? Trimestre contra trimestre, o número de, né, os dias de recebíveis ficaram estáveis, quando a gente sabe que sazonalmente existe uma tendência de ações pagadoras postergarem alguns pagamentos, né?
Então, eu queria ouvir de vocês, assim, como é que vocês veem as negociações na ponta aí com as fontes pagadoras em termos de recebimento de caixa, tá? Essas duas perguntas. Obrigado. Olá, Emerson, bom dia, obrigada pelas perguntas. Emerson, você tem razão, quando a gente fez o fechamento da operação de combinação de negócios entre Fleury e Pardini em maio de 23, a gente tinha colocado uma perspectiva de captura de sinergias ao longo dos 3 anos, lembrando que de 200 a 220 milhões de EBITDA incremental seria 60% no primeiro ano, 85% no segundo e 95% no terceiro, e a gente tinha colocado também que 90% era em relação a custos de despesas. É importante a gente enfatizar que nós executamos todo o plano de integração de uma maneira bastante estruturada, com um IMO, com reuniões periódicas. Nós tínhamos mais de 60 iniciativas que foram lideradas pelos executivos e a gente fez todo este planejamento durante 9 meses para que a gente chegasse nesses números. Então, a execução que aconteceu desde o fechamento da operação de maio de 23 até o final de 24, ela foi feita de acordo com o planejado. Todas as iniciativas foram executadas, a captura de sinergias foi feita de acordo com o planejado, então nós estamos em linha com aquilo que a gente havia anunciado, muito porque a gente teve o tempo todo ali do CAD para a gente poder estruturar esse planejamento, e claro que com toda a disciplina aí de Clean Team, então estamos em linha. Importante enfatizar, Emerson, que a captura de sinergias, ela na verdade é um resultado de uma integração que a gente considera com sucesso. Tem uma integração cultural, uma integração de processos. Hoje nós somos uma só empresa, hoje nós temos ainda algumas capturas a serem feitas que já estavam neste planejamento. Por exemplo, alguns contratos de fornecedores. A gente sabia que tinha um tempo de negociação, até porque a gente estudou o timing ótimo para fazer isso, porque alguns contratos são mais longos. Então, nós estamos on track de todo o nosso plano de integração e o nosso plano de captura de sinergias de acordo com aquilo que a gente havia anunciado. Em relação ao prazo médio de recebimento, nós tivemos uma estabilidade de PMR durante esse ano. Lembrando que a gente teve 77 primeiro tri, 75 segundo, 75 terceiro, 75 quarto. Ou seja, a gente vem mantendo essa estabilidade, até tivemos uma leve expansão do prazo médio de pagamento, ou seja, a gente está muito bem estruturado. Em comparação ao período pré-combinação de negócios, né? Lembrando que também o Lab to Lab tem uma dinâmica um pouco diferente, então o ano de 24 já mostra essa estabilidade pós-combinação de negócios com o Pardini. Os dias vêm estáveis e a gente, obviamente, o tempo inteiro trabalha para que a gente possa ter maior eficiência em termos de capital de giro e tudo mais. Mas eu acredito que essa estabilidade seja bastante positiva no nosso ponto de vista, Emerson. Obrigado, Jane, super claro. Bom dia. Senhoras e senhores, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra à senhora Giane para as considerações finais. Muito obrigada pela participação em mais uma conferência de resultados do Grupo Fleury. Nossa estratégia única de oferta de soluções ambulatoriais e disciplina de execução nos permitem gerar valor a todos os stakeholders. Somos uma empresa mais forte, resiliente, com amplo reconhecimento pela excelência médica, um robusto posicionamento em ciência, tecnologia e inovação, uma presença nacional e grande foco em eficiência operacional. Nossa estrutura financeira sólida e clareza de direcionamento nos permitem reforçar cada vez mais o posicionamento do Grupo Fleury como um dos líderes no setor de saúde no Brasil. Eu espero vocês em nossa próxima divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2025. Desejo a todas e todos uma boa tarde. A teleconferência do Grupo Fleury está encerrada. Agradecemos a todos pela participação e tenham um bom dia. Obrigado.